O Papa morreu. Sim, essa notícia aconteceu hoje, muitas pessoas estão falando disso, mas, inclusive eu soube dessa notícia logo cedo, mas aí eu falei, cara, o Papa morreu, ok, coisa de igreja católica, é triste uma pessoa morrer, mas não tem muito a ver com a gente, né? Papa é coisa dos católicos. Então por que eu falaria disso? Inclusive eu tô fazendo esse vídeo de uma forma mais improvisada, né? Você tá vendo meu cenário aqui que tá uma bagunça, porque eu não ia fazer esse vídeo, não ia falar nada sobre isso, porque, cara, não tem a ver com a minha fé. É só um cara que é muito importante mediaticamente, etc. Não vale a pena muito falar sobre isso. Mas aí, começaram a circular várias teorias. Você sabe, toda vez que algum papa morre ou qualquer coisa acontece com o papa, começam-se a circular teorias. A teoria do falso profeta, que o papa é o falso profeta, que o papa é o próprio anticristo. E aí, e beleza, ok, sempre acontece isso, sempre acontecem essas teorias malucas. Só que aí eu decidi falar sobre isso por causa de um fator. Começaram a mandar nos grupos da igreja. As pessoas começaram a acreditar nessas teorias malucas. As pessoas começam a pegar a Bíblia e montar teorias de conspiração. E eu tenho que vir aqui falar pra você, porque talvez você seja um dos que caiu nessas teorias malucas. E eu vou assistir vídeos hoje, eu vou reagir aqui vídeos com vocês, rebater esses vídeos aqui junto com vocês. Vou pegar a Bíblia, eu tô com a Bíblia aberta aqui pra te explicar as coisas e parar de teoria da conspiração. A gente vai falar sobre tudo isso agora nesse papo reto, eu nem sei quando é esse quadro aqui que eu nunca lembro. E tá, gente, eu sei que eu tô sumindo aqui do YouTube um tempo, tá? Porque a gente teve problemas, eu perdi muitos vídeos já gravados, então ainda não consegui me recuperar a tempo de gravar mais pra vocês, mas talvez eu faça mais vídeos assim, onde eu só converso com vocês. Inclusive eu tô segurando esse aqui na mão, porque eu não sei se ele funciona, mas eu sei que o áudio é melhor do que esse aqui que eu tô usando. Cadê? Eu nem sei cadê o que eu tô usando. Tá aqui. Bora ver qual que vai funcionar melhor. Vocês me dizem aí se o áudio ficou melhor, porque eu não sei se vai ficar bom, tá? Mas bora lá, por onde que a gente começa essa história toda? Eu vou começar, já que a gente tá falando sobre tudo isso, só pra eu não esquecer. Eu fiz um mini roteiro aqui pra eu não esquecer de falar tudo que eu tenho que falar, mas existe uma coisa muito importante quando a gente estuda qualquer assunto, que é a verdade, e existe uma diferença entre a verdade dos fatos e a opinião sobre os fatos. Você tem que ter muito cuidado. Quando você começa a estudar, você percebe que muitas vezes em debates, principalmente, esse é um dos grandes motivos pelo qual eu não gosto muito de debate, as pessoas criam espantalhos sobre certos assuntos. O que é um espantalho, Sérgio? O espantalho é quando você tem uma conclusão sobre algo, e aí você pega aquela conclusão como se fosse aquele algo. Eu vou tentar usar um exemplo muito besta, tá? Por exemplo, Deline mata. Deline é uma marca de, sei lá, margarina que mata. E aí, você tem essa opinião sobre Deline. Talvez mate mesmo, né? Eu não sei. Eu só tô jogando aqui uma ideia. Então, você não vai mais tratar a Deline como se fosse uma margarina. Você vai tratar a Deline como se fosse um veneno. Então, quando você fala da Deline, você não fala da margarina da Deline. Você fala do veneno. E aí, você criou um espantalho sobre um assunto. E quando você fala sobre aquele assunto, você não trata mais do fato da margarina, cara. Não, você trata do espantalho que você criou. Você trata sempre como um veneno. As pessoas fazem muito isso em todas as áreas de debate, de pesquisa da vida. Por exemplo, um arminiano, geralmente com calvinista, ele não trata do calvinismo, ele não trata dos versículos que falam do calvinismo, não. Ele não trata sobre isso. Ele vai tratar do espantalho do Calvino, que o espantalho que criaram sobre calvinismo é que uma vez salvo, salvo para sempre, não posso pecar. Cara, isso não é verdade. Os calvinistas não creem nisso. Eu não sou calvinista, tá? Numa explicação aqui. Mas é um espantalho do calvinismo. O calvinismo não crê desse jeito, mas as pessoas imaginam que... Assim como o calvinismo, como ele ataca o arminiano, ele cria um espantalho também. O espantalho é, sei lá. Então, só fazer a besteira que eu for fazer, no final da vida eu aceito Jesus, tá tudo certo. Também é um espantalho, não é exatamente assim que o arminiano crê. Mas nem... Entendeu? Então as pessoas criam um espantalho sobre assuntos que ela entende sobre aquilo, ela tenta reduzir um entendimento sobre aquele assunto e aí ela ataca o espantalho dela, não ataca o assunto em si. Sérgio, o que tem a ver com a morte do Papa? Tem a ver que as pessoas geralmente começam a criar teorias da conspiração e elas usam espantalhos para criar suas teorias. Elas não usam as verdades bíblicas. Eu quero que você entenda uma coisa muito simples. A melhor mentira contada é aquela que tem uma base de verdade. A melhor mentira que é contada por aí, vou repetir, é aquela que tem uma base de verdade. Porque se a mentira tiver uma base de mentira, ninguém acredita. Agora, se a mentira tiver uma base de verdade, um fundinho de verdade, muitas pessoas vão acreditar. O próprio diabo, ele usa essa estratégia. A Bíblia diz que ele é mentiroso, o pai da mentira. Então, cara, se tem alguém que sabe mentir e enganar, é o diabo. O que o diabo falou lá pra Eva? Eva, é verdade que Deus mandou vocês não comerem de todas as árvores do jardim? Não. E aí... Eva corrige, ó. Primeiro ele conta uma mentira, porque Deus ele falou literalmente o contrário. Ele falou como de todas as árvores do jardim, menos dessa. O diabo chega com uma mentira. É verdade que Deus não mandou, ou seja, ele literalmente pega a palavra de Deus, exatamente o que Deus disse, mas coloca um não ali. Ele coloca o contrário do que Deus disse. Ele usou uma base de verdade. A verdade foi a frase de Deus. Só que ele mudou
o lado da frase de Deus. Enquanto Deus estava falando que vocês podiam comer, o diabo vem, vocês não podem comer de todas as árvores. Mas ele usou a mesma frase que Deus, ele só colocou um não ali. Você viu que ele uma base de verdade pra contar uma mentira? Depois que a mulher falou, no dia que a gente comer do fruto proibido, a gente morre. O diabo fala, certamente não morrerão. Ou seja, ele de novo, ele usa uma verdade. Porque quando Adão e Eva comeram, eles morreram? Não, eles não morreram fisicamente, eles estavam vivos. Então ele usou uma base verdadeira pra contar uma mentira. O que tem a ver com o Apocalipse? Alguém que é inteligente começa a entender aqui o que eu tô falando. As pessoas geralmente pegam textos bíblicos pra montar teorias das conspirações, pra montar loucuras, e não só no meio do Apocalipse e do papo que a gente vai ver aqui melhor daqui a pouco, vou mostrar os vídeos pra vocês e a gente vai ver junto, mas as pessoas usam espantalhos, elas criam próprias concepções que não têm base alguma, e elas começam a usar aquela concepção que elas criaram como espantalho para aquilo. Eu vou mostrar para vocês nos vídeos daqui a pouco, mas eu preciso te explicar isso aqui primeiro. Eu preciso te explicar que uma mentira muito bem contada é aquela que tem base na verdade. E isso acontece, por exemplo, em igrejas que pregam teologia da prosperidade. Por que tem tanta gente que acredita naquilo? Porque eles usam uma base que é verdade, eles usam a Bíblia. Eles usam a Bíblia para contar mentiras. Eles usam a base da verdade pra contar uma mentira. Gente de teoria da conspiração que junta ponto com ponto e olha... Por que tem muita gente que acredita, até mesmo crente? Porque ele usa a base de uma verdade pra contar uma mentira. Então beleza, agora que você já entendeu que é possível sim usar verdades pra contar mentiras, bora reagir aos vídeos, aí a gente vai falar sobre a questão do Papa. Vou te falar do texto que tá sendo muito usado por aí pra falar sobre a morte do Papa, Apocalipse capítulo 17, que é o texto da Grande Babilônia. E também eu vou te falar um jeito que você pode parar de acreditar nessas loucuras que a gente vê na internet hoje em dia. Bora pro vídeo? Eu tô aqui com ele no meu celular, eu vou tentar colocar aqui pra eu assistir e gravar a tela pelo celular pra gente reagir juntos. Pedi pra minha esposa me mandar, ela me mandou pelo X, tá? Nem tem um X. Ela que me falou sobre esse rolê todo e eu vou... Pera aí, garoto, para de falar. Eu vou reagir aos dois vídeos que estão mais circulando agora que eu tô gravando esse vídeo. Talvez tenham mais, não sei. Eu vou reagir aqui com vocês, deixa eu só começar a gravar a tela no meu celular. E aí eu vou pausando pra comentar, tá? Eu fiz aqui no meu um roteiro... só pra não esquecer de nada pra falar desses vídeos. Mas bora lá. Cadê o som, meu Deus? Ah, que eu tô gravando a tela e vocês não vão conseguir ouvir o som. Os estudiosos das profecias bíblicas alertam. A morte de Francisco pode ser o gatilho para a chegada... Bora lá, primeira coisa que ele começa o vídeo falando dos estudiosos da Bíblia, alertam, etc, essa parada toda. Então, aqui já é um argumento de autoridade, né? Se você leu lá o livro que fala sobre o debate, que o Santo Tagalado foi traduzido por Olavo de Carvalho, não lembro o nome do livro exatamente, que ele fala como... Não lembrei o nome do livro é Como Vencer um Debate Sem Estar Certo, alguma coisa assim, eu vou colocar aqui na tela que agora eu não lembro de cabeça. Nesse livro ele fala dos estratagemas de Schopenhauer. Um dos estratagemas é você usar um argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Se eu tô falando de saúde, eu vou usar OMS. O argumento de autoridade. Porque eu não tenho autoridade para falar daquele assunto, mas as pessoas acreditam, sei lá, na OMS quando ela fala de saúde. Então eu vou usar o argumento de autoridade. E o argumento de autoridade, ele não é bom. Porque não importa às vezes. Tipo, ele falou os estudiosos da Bíblia, não sei o quê. Beleza, que estudiosos? Não, que estudiosos? É o argumento de autoridade. Ele jogou pra autoridade aí. Não tem autoridade nenhuma aqui, porque ele não falou que estudioso, ele não falou que estudo foi. Esse tipo de coisa, você entendeu? Mas bora continuar aqui, que eu vou parar de frescar coisa simples. Do oitavo rei, o último antes do fim. Em Apocalipse capítulo 17, encontramos a profecia do último sinal. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher... Olha, ele fala da profecia do último sinal. Calma, gente, não é tudo isso não. Se você pega o texto do Apocalipse capítulo 17, fala da grande prostituta. Em nenhum momento do texto fala que aquilo seria um último sinal. Na verdade, o texto em si é um texto bem simbólico, não um texto literal. Em Apocalipse capítulo 12, por exemplo, a gente tem um texto que é todo simbólico. É o texto do dragão perseguindo uma mulher no deserto. Aquilo não é literal, aquilo é simbólico. O dragão é o diabo, etc. No capítulo 13, a gente também tem um texto fortemente simbólico, onde a gente vê ali as bestas que levantam do mar, a gente vê tudo aquilo, inclusive um anjo ali, um ancião, agora eu não lembro de cabeça, ele chega pra João pra explicar tudo. Então, é só pra gente continuar o vídeo daqui a pouco, vou parar de pausar ele tanto, aí a gente vai assistir até o final. Só pra explicar. Ele tá falando de um texto de Apocalipse capítulo 17. Quem escreveu esse texto foi João, por revelação, etc. Você conhece essa história. João escreve esse texto na época que Roma dominava o mundo praticamente. Ele escreve esse texto quando ele tá preso na ilha de Patmos, a mando de um imperador romano. Beleza? Entendo o negócio? E aí, Apocalipse capítulo 17, ele coloca o texto aqui. Eu vou depois abrir esse texto aqui e explicar pra vocês, mas bora ver onde que ele chega. Está assentada. São 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não veio, e quando vier, deve durar pouco tempo. E a besta que era e já não é também o 8º, e pertence ao 7, e caminha para a destruição.
Apocalipse 17, 10 a 11. Agora preste atenção. Qual cidade é conhecida como Cidade dos Sete Montes? Sim, Roma. Olha, ele tá baseando a ideia dele de falar que do negócio dos Sete Montes, só porque Roma é chamada de Cidade dos Sete Montes. De fato, a Roma é chamada de Cidade dos Sete Montes, mas depois eu explico melhor sobre isso aqui. Mas, tipo assim, não tem base bíblica, tá? O que ele falou. É mais uma coincidência, é mais uma coisa, mas não tem base bíblica. Você entendeu que ele não usou a Bíblia pra falar isso aqui. Então a gente já começa a montar um espantalho aqui, porque ele não usou a Bíblia. Lembra, a gente usa a Bíblia pra responder a própria Bíblia. Se a gente usa uma coisa externa, cuidado, que aí já é loucura, mas bora lá. Roma, de fato, é chamada da Cidade dos Sete Montes, tá? E os sete reis, quem são? Se interpretarmos esses reis como os papas do Vaticano, a contagem se encaixa... Olha, agora já começa o espantalho a ficar mais claro. Se interpretarmos os reis como os papas do Vaticano, você percebe que aqui não tem base, a base foi embora, a base esquece. Aqui não tem base, aqui simplesmente se interpretarmos os reis como os papas do Vaticano. Simplesmente isso. Cadê a base? Onde está escrito que monte papa na Bíblia? Não tem. Então ele já criou um espantalho aqui. Ele já começa a montar a base dele numa mentira. Ele começou ali num texto de Apocalipse 17 pra, sei lá, te forçar uma verdade, mas já começa a mentira daqui. Ele criou um espantalho que os papas significam os montes. A Bíblia não diz isso, não tem base nenhuma bíblica, etc. Bora continuar aqui, depois eu falo mais. De forma assustadora. Desde a criação do Estado do Vaticano, em 1929, 7 papas já governaram. Pio XI, Pio... Tá, aí de novo ele deixa o espantalho dele mais robusto, né? Por quê? Primeiro, beleza, a conta fica certinha de acordo com a montagem do Vaticano, mas por que você só começa a contar esse troço quando o Vaticano foi formado? Segundo, não bate certinha. Inclusive ele vai fazer quase que um xadrez 4D aqui pra tentar encaixar essa conta, mas... Cara, se você for um pouco inteligente, você percebe que tá forçando em muito esse negócio. Mas deixa eu continuar aqui. Tá, só a título de informação, acho que eu coloquei anotado aqui em algum lugar do meu mini roteiro. Ah, tá aqui, eu escrevi. O Bento XVI não foi o sétimo, ele foi o Papa 265, eu não sei falar esse número, então vai ficar isso aí. O Francisco é o 266, ou seja, ele morreu, o próximo vai ser o 267, beleza? Então aí ele vai falar um negócio aqui, deixa eu ver se ele já falou que agora eu esqueci, deixa eu continuar. 12, João 23, Paulo VI, João Paulo I. Este que morreu de forma misteriosa em 1978. Só nada a ver, mas eu acho muito interessante que esse Papa aí, ele colocou 4 aqui de 1963, eu acho ele muito parecido com o Mr. Bean. Não sei vocês, mas eu acho. Tá, deixa eu continuar. Seu papado durou somente 33 dias, o que nos leva para o seguinte tempo da profecia de Apocalipse. 5 já caíram. Um existe. Este se trata de João Paulo II. O outro ainda não veio, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E aqui se trata de Bento XVI. Bento XVI foi o 7º Papa, certo? Bom, mais ou menos. O Papa Bento XVI renunciou seu papado, algo raro na história. Sendo assim, o Papa Francisco seria também o 7º Papa, já que ele substituiu o papado de Bento XVI. O que se encaixa perfeitamente no final da profecia. É também o 8º, e é um dos 7, e vai à perdição. Se Francisco morrer, o próximo Papa será o 8º rei. E de acordo com a profecia, ele será o último. Se você assistiu até aqui, você é um despertado. Compartilhe este vídeo, o mundo precisa saber. E aí acabou o vídeo e tal. Você percebe que no final ele faz uma loucuragem. Porque no caso lá, o Papa 16, ele renuncia. E aí o Francisco seria o 7º. No caso que o Francisco morreu hoje que eu tô gravando esse vídeo. Ele seria o 7º, ok, tem aqui ok. Mas você percebe que ele forçou, simplesmente ele, vai ser o 7º, porque eu preciso que ele seja o 7º. Na época que esse Papa que trocou, que houve a renúncia e tal, eu lembro que as teorias eram diferentes. As teorias eram que ele era o 8º e que ele já era o anticristo. Quero saber quando esse novo que foi escolhido aí pelo conclave vier, o que eles vão falar, né? Que cada vez a teoria vai ficando um pouco mais
mais loucura. Então, tipo assim, tu já percebe que ele reforçou pra caramba aqui. Que ele, esse cara aqui não era o sexto, tá? Porque ele renunciou. Então esse aqui é o sétimo, tá? Só que o texto, o mesmo texto que ele tá lendo, fala que o sétimo, ele vai ser o mesmo que o oitavo. Também é o oitavo. Já as pessoas já não percebem que já deu ruim daí a teoria dele? Porque se fosse os papas, que não é, o sétimo teria que ser o oitavo. Então o sétimo teria que ser o Francisco. O oitavo que vai vir teria que ser o Francisco também, pra poder bater com o texto. Não faz sentido nenhum. Tipo, a profecia que ele falou não faz o menor sentido. E antes de te mostrar que eu tenho um vídeo aqui, mas o Daniel Mastral falou tal. Olha, eu não acompanhava muito o Daniel Mastral. Talvez você que esteja me assistindo também não saiba quem é. Eu realmente não conhecia. Mas o vídeo dele começou a circular muito também. E eu vou reagir o vídeo dele daqui a pouco. Mas antes de falar sobre tudo isso, bora falar de coisas certeiras aqui do que de fato a profecia de Apocalipse 17 diz. Antes de a gente ver o outro vídeo e eu te mostrar exatamente o que tem a ver a morte do Papa, o negócio todo, e pra que eu tô gravando esse vídeo, né? Porque eu tô falando uma coisa aqui, talvez você nem entenda por que eu tô falando disso. Eu vou ler o texto com vocês aqui de Apocalipse 17. Deixa eu abrir aqui, acho que eu coloquei aqui. Eu vou colocar na tela pra vocês. Eu vou tirar um print que depois eu coloco. Ó. Está escrito dentro da versão NTLH, tá? Por quê? Porque acho que é mais fácil de você entender. Apocalipse 17, verso 9. Lembrando que o contexto, esse texto inteiro tá falando da Grande Babilônia, ok? Isso exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes, onde a mulher está sentada. Quem é a mulher? A mulher é a Grande Babilônia. O que é a Grande Babilônia? Isso aqui daria uma aula completa, cara. Depois no final do vídeo eu te falar onde você vai descobrir quem é a Grande Babilônia. Mas basicamente a Grande Babilônia é a grande prostituta. Deus chama ela de grande prostituta. Na linguagem profética, a palavra prostituta não se refere necessariamente ao pecado da prostituição sexual, mas também, principalmente quando essa linguagem é usada para reinos, fala de idolatria. Quando Israel peca, Deus chama Israel de prostituta, Deus chama Israel de adúltera. Oséias, Deus manda Oséias casar com uma prostituta, que representava o povo de Israel. Então, essa linguagem de prostituta na Bíblia é uma linguagem de idolatria, principalmente quando se fala de reinos. Então, quando a gente tem a grande mulher da Babilônia, a grande prostituta, ele fala de todo um sistema religioso idólatra. Isso aqui, cara, isso aqui é muito profundo, mas não vou falar disso hoje, eu só quero que você entenda. Então, quando ele fala a mulher que está assentada sobre um monte, ele fala dessa idolatria, desse quase que espírito de idolatria, o sistema idólatra que está sobre os montes. Tá, ok. Eles também são 7 reis. Então, olha que coisa. O texto está falando que existem 7 cabeças, que são 7 montes, a mulher está sobre esses montes, e os montes também são reis. Ou seja, basicamente o monte seria o reino que esses reis governam. E aí que tem um texto que ele usa, né? 5 já morreram, um está governando, outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por um tempo. E aí vem o verso 11, que diz: e o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que já vai ser destruído. Então aqui já começa a complicar. Como assim, cara? Eu não entendi nada. Olha aqui, o João já começa... Eu vou te explicar esse texto aqui, tá? Mas o João ele já começa a dar uma complicada na tua cabeça, né? Olha aqui, o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Deu pra entender? Agora eu vou te explicar esse texto. Eu só queria que você entendesse a loucura. Basicamente ele fala que existe de 5 montes, esses 5 montes são 5 reis, o 6º está vivo, ele tá falando que existe, e o 7º ainda vai vir. E aí, que ele vai governar por um tempo. E um monstro que esteve, ou seja, tem um monstro na parada toda, ou a besta, né, dependendo da versão que você lê, que esteve vivo, mas agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7. E que vai ser destruído. Que loucura é essa? Como é que a gente interpreta um negócio desse? A gente tem que interpretar olhando para a própria Bíblia. A palavra monte na Bíblia não representa papa. Em nenhum momento. Você não vai encontrar a Bíblia falando sobre papa, monte, não. Os montes na Bíblia representam nações. É por isso que a nação de Israel, geralmente na Bíblia, é retratada como um monte, o Monte Sião, etc. Tem vários aqui que eu podia trazer. Tem um Monte Edom, que aparece nas profecias. Você tem que ler a Bíblia para poder entender certas linguagens proféticas. Uma das linguagens proféticas que é muito usada é essa linguagem de monte para se falar de nações, de regiões. Quando a gente olha para a profecia de Daniel capítulo 2, capítulo 7, nós vemos ali que tanto a estátua de Nabucodonosor
Patmos representa reinos, quanto o monte que é formado depois dessas estátuas representam reinos. Não sei se você sabe, no Sonho de Nabucodonosor, lá do capítulo 2, que ele vê aquela estátua, e aí cada parte da estátua representa um reino diferente que viria. Em um certo momento ali, ele diz que uma pedra vem que se solta de um monte, ou seja, uma pedra que vem de um monte, destrói toda aquela estátua, todos os reinos daquela estátua, e cria um reino sobre toda a terra que é feito de montes. Então, a linguagem monte são reinos, ok? Você consegue entender isso? Quando o texto fala de montes, fala de reinos e de reis. Por isso que ele fala 7 montes e 7 reis. E aí, bora entender o que o João tá falando no verso 9. Na verdade, verso 10. Ó, o que ele tá falando? 5 já morreram. Ou seja, João tá falando de reinos, 5 já morreram, 5 já passaram, acabou. 1 está governando. É por isso que é muito problemático você pegar esse texto aqui e vamos aplicar agora para os papas. Porque esse texto, 1 está governando, o presente desse texto, ele não tá falando do nosso tempo. Ele não tá falando do papa que já morreu. Ele tá falando do presente de João. Ou seja, na época de João, ele estava governando. O presente do texto, em 1 está governando, tá falando da época de João. Lembra que o João tá preso em Patmos? Lembra que ele tá sendo preso ali por Roma? Então, na época de João, o 6º reino estava governando. Então, isso aqui é a chave bíblica para você entender toda a profecia. Ele tá falando de um reino, o 6º rei já estava governando na época de João. É só ler o texto e você percebe isso. Então, quem são os cinco reinos? A Bíblia não deixa claro, talvez deixe claro a metade, não tudo, não todos. Muitos vão entender, e eu vou te mostrar aqui quem são esses muitos, né? Teólogos sérios. Quando a gente pega teólogos que estudam de fato o Apocalipse, a gente pega Thomas Nelson, Norman Geisler, não sei falar o nome desse até hoje, mas eu tenho um livro dele aqui, deixa eu ver se eu tá perto aqui. Não tá, infelizmente. Eu não vou atrás agora não, gente, mas no máximo eu coloco aqui na descrição, tá? Eu vou colocar na descrição, depois eu coloco embaixo numa tarja que eu anotei, mas eu esqueci de anotar. Não, isso aqui não é um argumento de autoridade, simplesmente não tô jogando aleatório não. Vou colocar aqui pra vocês quais teólogos dizem isso. Bora lá. O primeiro rei seria o Egito, porque o Egito na sua época foi quase uma potência ali, era uma potência muito grande, uma potência gigantesca. O Egito foi uma potência gigantesca. O Egito só caiu e nunca mais se levantou do jeito que ele era antes por causa das 10 pragas, aquele negócio todo. Mas o Egito era uma potência gigantesca. Inclusive, quando você estuda na escola sobre civilizações antigas, você estuda sobre a Mesopotâmia e você estuda sobre o Egito, né? Porque era uma potência gigantesca. Então, o primeiro rei dos 5 que... Lembra que João fala? São 7 reis, 5 já caíram, 1 existe e outro virá, ok? É isso que o João fala. A gente tá entendendo aqui quem são esses reis. O primeiro, talvez, mas com base bíblica, seja o Egito. Porque foi a primeira nação grande, a primeira nação a governar quase que o mundo. Obviamente que eles nunca governaram o mundo em si, mas era a potência do mundo naquele momento, Egito. Segundo, a Síria. A Síria foi outro que perturbou o povo de Israel, mas foi uma potência muito grande no mundo também. Aqui tem esses 2 primeiros têm mais debate, tá? Porque não se sabe ao certo, mas eles são mais usados. Egito, porque os 2 aparecem na Bíblia, tanto o Egito quanto a Síria são os primeiros 2 reis. O terceiro rei, aí você talvez conheça de maneira mais simples. Babilônia. Babilônia foi uma das potências mundiais, muito poderosa. O Egito tinha medo da Babilônia, a Síria tinha medo da Babilônia, e um dos argumentos para falar que esse terceiro reino aqui, ele era superior a eles, era justamente o fato da Babilônia ter conquistado tanto o Egito quanto a Síria. Ou seja, a gente percebe aqui uma coisa bem simples. Esses reinos que ele vai citando são reinos que eles vão se tornando maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. O Egito era grande, a Síria era grande, mas aí veio a Babilônia que conquistou tanto o Egito quanto a Síria. Esse é o terceiro monte, o terceiro rei. Eu tô vendo aqui minhas anotações, tá? Então a gente tem o 4º rei. Quem é o 4º rei? Medo-Persa. Isso, inclusive Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, a gente vai ver na profecia de Daniel. Daniel, ele vê justamente isso. Ele vê os monstros do Apocalipse. Ele vê lá a estátua de Nabucodonosor, que representava primeiro Babilônia, que é o terceiro monte aqui nessa história de Apocalipse capítulo 17. Depois, quem que conquista a Babilônia? O reino Medo-Persa. Depois, quem conquista o reino Medo-Persa? A Grécia, com Alexandre o Grande. Depois, quem conquista a Grécia? Roma. E justamente quando Roma dominava a parada toda ali, que vem Jesus, que vem os apóstolos, que veio o Novo Testamento. E justamente quando João está escrevendo a história aí do que ele está na ilha de Patmos, que ele tem a profecia de Apocalipse 17, que ele escreve sobre isso. Então, bora contar. O primeiro monte, Egito. Segundo monte,
Assíria, o terceiro monte. Babilônia, quarto monte. Medo-Pérsia, quinto monte. Grécia, contou 5 reinos. Sexto monte, que João escreve, está, que existe. O João escreve, está escrito no texto aqui. 5 já morreram, que foi o Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um está governando, essa é a linguagem de João. Ou seja, na época de João, o sexto monte era Roma. O sexto monte estava governando. E o outro não apareceu. Então a discussão aqui, e eu usei isso tudo mostra na Bíblia. A discussão aqui, quem é o sétimo? O sétimo monte, o sétimo rei, muitos vão dizer, e eu concordo com isso, baseado em Daniel capítulo 7, versículo 23 e 25, que é o reino do anticristo. Que o João fala, 5 já morreram, um está governando e o outro não apareceu. Qual não apareceu na época de João? O reino do anticristo. O reino do anticristo não apareceu. Continuando o texto. E quando aparecer, precisará governar um tempo. Que a gente sabe que é a época da grande tribulação. Na grande tribulação, o anticristo ele vai governar. O reino do anticristo vai estar governando o mundo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o oitavo rei. Quem é um monstro que era vivo, mas agora não vive mais? É o próprio anticristo. Porque tem o reino do anticristo e tem o anticristo. O anticristo, que é um monstro, né? Essa linguagem aqui é de quê? De Apocalipse capítulo 13. Se você abre Apocalipse capítulo 13, lá conta 2 monstros. Tem um monstro que sai da água e tem um monstro que sai da terra. A Bíblia chama o monstro que sai da terra, ou da água, de anticristo. Beleza? Deu pra entender? Então esse monstro aqui que ele fala, o monstro que já esteve vivo, é o anticristo. Porque se você vai lá para Apocalipse, para a profecia de Apocalipse capítulo 17, agora é interessante, né? Apocalipse capítulo 13, na verdade, olha que doido. E aí eu sei que esse vídeo tá ficando um pouco complexo, eu tô tentando ser o mais didático possível, hein? É só que é muita coisa. Eu me amarro a falar sobre esse assunto, mas é muita coisa para falar. Está escrito, eu vou ler aqui com vocês, vou colocar o print na tela para vocês verem depois. Ó, e depois vi um monstro que subia do mar. Beleza? Então a gente tá falando de um monstro que sobe do mar, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, só para dar um spoiler para você. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. 10 chifres são reinos, tá? É muita coisa para explicar. Mas as 7 cabeças aqui que são a mesma coisa que os montes lá. Uma coroa em cada um dos chifres e nomes que eram de blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo, os seus pés eram como de urso, a sua boca como de leão, e ao monstro, o dragão, deu o seu poder, seu trono e sua grande autoridade. Tá, bora lá. Então, muito complicado, muita coisa. O que significa tudo isso? Calma, ó. João, ele descreve aqui em Apocalipse capítulo 13 um monstro, que é aquele mesmo monstro lá que a gente viu no capítulo 17. Só que esse monstro, ele é meio doido, ele parecia um leopardo, tem parte de urso, tem parte de leão. Cara, se você leu a Bíblia, você lembra de alguma coisa na Bíblia que te lembra isso? Tem uma profecia lá de Daniel. Se você vai lá pra Daniel, eu acho que é o capítulo 8, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho... Não, capítulo 7? É, lá no capítulo 7 de Daniel, ele tem a visão dos 4 monstros. Eu não vou falar muito sobre isso, mas eu vou citar aqui cada um dos monstros que ele viu. Daniel, capítulo 7, tá? Depois estuda direitinho isso aí, e eu vou te falar onde você vai estudar isso aqui direitinho. Ó, verso 3. De repente saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes dos outros. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Esse aqui, o primeiro, que é o leão, representa o reino da Babilônia. Lá no final do texto, ou depois, agora eu não lembro de fato, um anjo aparece e explica para Daniel o que significa cada um. Vou te explicar aqui pra gente não ficar muito tempo nisso. Mas esse primeiro monstro, o leão, ele é a Babilônia. O segundo monstro, verso 5, um monstro que era parecido com um urso. Ele significa o reino Medo-Persa. Inclusive, o urso, ele segurava 3 costeletas na boca e etc. Eu não vou explicar, porque, cara, se eu parar pra explicar isso aqui, vocês vão pirar junto comigo. Então, a gente tem um segundo monstro, que é um urso, que representa o reino Medo-Persa. O terceiro monstro, ele era parecido com um leopardo, que representa a Grécia. Beleza? Deu para o terceiro monstro. Então a gente tem o primeiro monstro, que é a Babilônia, que é o leão. A gente tem um segundo monstro, que é o reino Medo-Persa, que é um urso. E a gente tem um terceiro monstro, que é a Grécia, que é um leopardo com asas. E aí ele tem uma visão do quarto monstro. E ó, no verso 7 ele diz, o quarto monstro que vi na visão era terrível, espantoso e muito forte. Tinham nomes, dentes de ferro, e ele despedaçava e devorava suas vítimas. O que sobrava esmagava com as patas. Esse monstro era diferente dos 3 e tinha 10 chifres. Ou seja, esse quarto monstro que Daniel vê, que ele não consegue descrever, é o mesmo monstro que João vê lá no Apocalipse capítulo 13, só que ele descreve melhor. E aí lá no Apocalipse capítulo 13, quando João vê esse mesmo monstro que Daniel vê aqui, no verso 2, ele diz, o monstro que vi parecia um leopardo, com os pés de
urso e com a boca de leão. Ou seja, basicamente o quarto monstro, ele tem todas as características que os monstros anteriores tiveram. É que, entendeu? Cara, é muita coisa. Me amarro falar sobre esse assunto, tá? Se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso. Mas, cara, é muito legal. Então, só pra você entender, o reino do anticristo, que é o reino representado por esse monstro aí, é um reino que ele é mais poderoso do que Babilônia. Por isso que ele tem partes de leão. É mais poderoso do que o Medo-Pérsia, por isso que ele tem partes de urso. E é mais poderoso do que o leopardo, que é a Grécia. O reino do anticristo ele vai dominar todo mundo, ele vai ser mais poderoso que todos esses. É por isso que o monstro dele, que aparece aqui, ele tem características de todos esses reinos. Isso rima perfeitamente com a profecia de Apocalipse, capítulo 17, que tá sendo tão falada malmente hoje em dia, né? Que é a explicação do verso 11. Vou ler o verso 7 e o 11 aí você vai entender. 5 já morreram, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um está governando, Roma na época de João, e outro ainda não apareceu, que é justamente o reino do anticristo. E quando aparecer, precisará governar um tempo, que é a grande tribulação. E um monstro que já esteve vivo, que é o anticristo, que a gente viu aqui, que todos sabiam só para falar sobre isso, mas que agora não vive mais. Por que ele fala isso? Eu esqueci de explicar. Em Apocalipse capítulo 13, no verso 3, fala que o anticristo, o monstro, ele vai ser ferido e talvez vai morrer. Então ele vai ser ferido e vai morrer. Aqui o texto pode estar falando que ele morre. Mas que o mesmo texto, no Apocalipse capítulo 13, verso 3, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês. Diz que ele vai ser curado e as pessoas o adorarão quando ele for curado. Então o anticristo, em algum momento, ele vai sofrer um atentado, alguma coisa assim, ele vai morrer, ele vai ser ferido, mas ele vai ser curado. E o monstro que já esteve vivo, mas agora não vive mais, é o 8º rei. Ou seja, quem é o 8º rei? Não é o Papa, é o próprio anticristo que é o 8º rei, que faz parte dos 7 e também vai ser destruído. Como assim ele faz parte dos 7? Porque ele tem características de todos esses reis do passado. É por isso que João descreve ele como um cara que tem coisa de leão, coisa de urso, que ele tem características de todos. Ele é como se fosse todos esses reis, só que pior do que todos eles. Entendeu? Então a profecia fala sobre reinos, a profecia fala sobre isso, a profecia é muito mais profunda do que simplesmente o Papa. Eu expliquei toda a profecia aqui pra você só pra explicar como é loucura. Isso é a verdade. Isso aqui é um estudo bíblico, entendeu? Não é simplesmente vou pegar aqui e fazer ligações malucas com Papa, tal. Cara, estudo bíblico é você pegar a Bíblia e deixar a Bíblia responder a própria Bíblia. Isso porque eu não me aprofundei mais, tá? Cara, tem muita coisa pra falar. Esse vídeo aqui de gravação, ele tá ficando até agora com uns 36 minutos, pra você ver como é muita coisa. E eu poderia passar horas falando sobre cada versículo desse aqui, porque realmente é muita coisa que dá pra falar. Mas em resumo, eu acho que deu pra você entender até agora. Ainda tem mais um vídeo pra reagir, mas eu acho que eu consegui explicar tudo o que eu queria explicar. A profecia não fala de Papa, ela fala de reis, ela fala de reinos. Mas aí por que é tão problemático? Por que tu gravou um vídeo inteiro sobre isso só pra explicar esse negócio? Cara, porque é muito problemático na igreja as pessoas acreditarem em teoria da conspiração, porque depois os crentes ficam parecendo maluco. O negócio do crente não é parecer maluco, a nossa pregação é loucura para os que perecem, mas também não pode ser loucura para os que não perecem também, senão aí fica loucura. Então, fazendo um resumo aqui, eu anotei um resumo. 7 reis, 7 montes, são reinos literais. Tá? O 8º rei que aparece é o próprio anticristo, baseado em Daniel capítulo 7, versículo 24 e 25 e Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 8. Nem abri Daniel aqui pra vocês, pra não ficar doido. Os 10 chifres, que eu nem falei aqui, mas são 10 reis do futuro. O próprio texto, tá? Ele vai falar que são, no verso 12, os 10 chifres que você viu são reis que ainda não começaram a governar. Então são reis do futuro, que eu não vou entrar nisso aqui agora porque é muita loucura. Então... em resumo, a própria Bíblia já usa reis para significar reinos mundiais. João escreve no tempo de Roma, ou seja, o rei que ainda existe é a própria Roma. Os 5 anteriores que já caíram e são todos impérios registrados na Bíblia. O sétimo virá e durará pouco, como também está escrito em Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. E o 8º é o anticristo. Em nenhum momento o texto fala de Papa ou dá a entender isso. Então você tem... E de novo, falando sobre o vídeo aqui que eu reagi agora. Contar os papas a partir de 1929... Cara, peraí, não, decidi essa data aqui, é isso aí. Porque antes de 1929, cara, existe uma porrada de papa. Porque, não, agora vamos contar só a partir do Vaticano e tal. Por quê? Qual é a base disso? Da onde se tirou essa ideia? Não faz sentido, não faz o menor sentido, não tem base esse troço. A Bíblia nunca nem ensinou que papas são reis de alguma coisa. Papa é um troço extremamente posterior, que um dia eu vou fazer um vídeo aqui sobre isso, mas não hoje. O cara morreu, né? Deixa o cara descansar em paz, ou não sei. Bora lá, o texto fala de impérios, não de líderes religiosos. Inclusive, o Papa, ele nem seria parte desse jogo. O Papa, ele estaria mais disposto, ou mais... Ele pode ser a própria Grande Babilônia fazer parte disso. Mas isso aqui é uma história para outro vídeo. Bora lá, deixa eu reagir aqui o vídeo da Daniel Marçal. Eu vou terminar esse vídeo porque ele já está ficando muito longo. Eu espero que vocês assistam até o final. Gente, eu não sei se esse é um cinto nesse tipo de coisa, tá? Desculpa. Bora lá, próximo vídeo aqui que eu coloquei.
Minha esposa até mandou mensagem aqui, terminou de gravar? Calma, tô terminando, minha esposa. Já eu termino. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, peraí, gravando a tela. Curiosamente, o oitavo vai ser o Papa de número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é 1 dos 6, 666, uma trindade satânica. Apocalipse. Tá, peraí. Você percebe que ele já fez um espantalho aqui baseado em numerologia, tá? Numerologia não é Bíblia. Numerologia é misticismo. Deus, inclusive, lá em... Nem vou abrir o texto aqui pra não ficar muito longo esse vídeo que já tá longo. Deus, inclusive, lá em Deuteronômio, deixa eu ver, eu anotei, capítulo 18, versículo 10 a 12, condena esse negócio de você ficar fazendo teoria com numerologia, com adivinhar o futuro com número. Isso é condenável pela Bíblia, tá? Isso é misticismo. Isso é prognosticador, se eu não tô enganado, e a Bíblia diz que Deus odeia quem faz isso. Então cuidado com esse tipo de coisa aí. Tentar adivinhar o futuro com número não é bíblico. É misticismo, é loucura. Continuando aqui. 17 tem uma profecia que fala sobre um oitavo rei, né? Esse oitavo rei tem uma pista, diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre 7 montes, né? Isso aqui tudo eu já expliquei, tá? Então só vou falar das partes que eu não expliquei. Roma está sitiada por 7 montes. A mulher, a igreja, no caso aqui, a igreja corrompida, seria a meretriz, a meretriz, né? Aí que acontece? O oitavo rei, se a gente pegar o Tratado de Latrão, que deu poder de Estado ao Vaticano, o Vaticano tem poder de Estado hoje. Aí, a partir do Tratado de Latrão, começa então... Ó, de novo aqui, o cara tava falando exatamente a mesma coisa do vídeo anterior. É totalmente arbitrário. Não, vou começar a contar só quando o Vaticano foi eleito. Por quê? Não faz sentido. É totalmente só pra encaixar na teoria, entendeu? É arbitrário. Deixa eu continuar aqui. Contagem de papas, né? Então, vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta, ele já estava cumprindo. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que há de vir da mesma linhagem. Esse é o oitavo rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI... Enfim, gente, é papinho. Saco cheio de ouvir isso. É a mesma coisa do vídeo anterior. Basicamente, ele mistura fatos reais, papas que existiram, e aí quando ele mistura isso, você acha que é verdade. Mas lembra que eu falei lá no início do vídeo? Só porque a base é verdadeira, não significa que seja verdade. É muito fácil contar mentiras com uma base da verdade. Cuidado com esse tipo de coisa. As teorias das conspirações que aparecem, geralmente, elas têm uma base muito verdadeira, e é por isso que as pessoas acreditam. Esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu, mumificaram o cara. Aí vem João Paulo II. Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929. Ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Né? Renunciou. Caiu um raio na Basílica de São Paulo. Então, assim, é isso. O vídeo é... Nossa, gente, é uma tristeza as pessoas acreditarem nisso. Eu falo, só acredita nisso que não lê a Bíblia. Se você acreditou nesse tipo de coisa, você não lê a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Deixa eu tentar fazer um resumo desse vídeo aqui, porque ele fala a mesma coisa no outro, né? Mas bora lá. Eu anotei aqui pontos. Primeiro, Apocalipse não fala de papas. Segundo, numerologia é superstição. Terceiro, a contagem dos papas a partir de 1929 é arbitrária. Inclusive, ele faz até... Ele fala, não, isso aqui não vale, aquele ali vale. Ele faz uma contagem diferente lá do vídeo anterior. Mas, velho, eles só estão tentando pegar um negócio pra caber numa teoria. Quarto, mistura fatos históricos com simbolismos soltos é simplesmente contar uma mentira com base na verdade. Quinto, ignorar que a besta de Apocalipse 17 é política. Ele fala de reis. A besta não é um papa, não é religioso, é político. É um líder político, ok? Então o que a Bíblia realmente fala? 7 reinos que perseguiram o povo de Deus. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e o reino do futuro, que é o reino do anticristo. O oitavo rei é a manifestação final do anticristo. A prostituta, ela simboliza todo o sistema religioso e político corrompido, que isso aqui é um tema para outro vídeo que eu vou te explicar, talvez se vocês quiserem, né? Então esse vídeo é um terror psicológico para enganar quem não lê a Bíblia. Ele mistura numerologia, teorias conspiratórias, citações de texto fora de contexto para te contar uma mentira e um monte de parece e pode ser, sem base sólida. Não se interpreta Apocalipse com cálculos e mistério, mas com a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então é isso, gente. Esse é o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês. Parem de acreditar em teoria da conspiração. Pregar teoria da conspiração não é pregar evangelho. Isso não é Bíblia. Isso não é evangelho. Na verdade, isso atrapalha o evangelho.
Então para de compartilhar esses videozinhos, olha, teoria... Não, cara. Bora fazer o seguinte, compartilha esse vídeo aqui, a verdade sobre o Papa Francisco. Eu vou colocar uma capa aqui bem, pra pegar esse pessoal aí da teoria da conspiração. Bora fazer isso? Porque isso, cara, eu fico realmente um pouco revoltado quando as pessoas... Bora fazer uma teoria. Não é Bíblia. Usa a Bíblia pra explicar a Bíblia. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Lembra de curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, compartilha esse vídeo lá no grupo da tua família, que já mandaram lá. Eu sei que já mandaram lá um videozinho. Olha, o Papa é o anticristo e tal. Sei que já mandaram. E se você não quer esperar até o próximo vídeo pra eu falar aqui sobre Apocalipse, cara, tem um curso completo lá no The Next Academy, que é a nossa patrocinadora oficial do canal, onde eu dou aulas. E lá, tá aqui, o link tá aqui na descrição, tá? Lá tem uma aula inteira sobre essa mulher aqui, que eu falei justamente sobre isso. Eu gravei essa aula faz uns meses, mas lá eu falo sobre isso. Eu falo sobre essa ideia da Babilônia, na verdade, ser todo o sistema religioso. Eu explico a mulher de Apocalipse capítulo 17. Então clica no link aqui na descrição e vem realmente aprender sobre Apocalipse sem ficar caindo em teoria da conspiração. Esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe sua vida. Curta assista uns vídeos aí que a gente já lançou. A gente lançou essa semana sobre... acho que foi sobre apóstolos. Então assiste lá, curte esse vídeo, comenta aí o que você achou, compartilha e tchau!